Olá pessoal, vamos fazer um vídeo sobre os indicadores, um indicador em específico que eu estou gostando muito e já faz um tempo que eu opero ele. Algumas pessoas do grupo da CryptoShark falou sobre esse indicador, falou para eu falar sobre esse indicador, pois eu posto sempre as análises mostrando um pouco desse indicador, né? Então, eu vou ensinar aqui para vocês como é que usa esse indicador, qual é o indicador e como é que usa ele, tá? Vamos lá. Primeiro, o indicador, lembrando, indicador, o próprio nome diz, indicador. Então, ele serve para indicar, não é para você operar apenas com base nele, tá? Se não tivesse, não teria um indicador, quer dizer, teria só um indicador que servia para tudo. Não. A fórmula mágica, todo mundo ganha dinheiro com esse indicador. Não. Existem vários indicadores, tá? Não é para indicar alguma coisa que você queira saber. Não é para você fazer a operação de acordo com aquele indicador, beleza? Tá, dito isso, o indicador, vou mostrar o indicador agora. O indicador é o Smart Money Concept. Você vem aqui, ó, indicadores, bota aqui esse aqui, ó, Smart Money Concept do Lux Algo, tá? Esse Lux Algo é muito maneiro, tem muita coisa dele que é muito interessante. Dá uma pesquisada, bota aqui Lux Algo, que você vai ver várias coisas dele, tá? É muito interessante, mas é ele. Eu vou botar ele aqui, ó, tô com apenas MM, botei, deixei o gráfico mais puro, e ele é esse aqui, tá? Parece que é muita coisa no gráfico, cai, nossa, muita coisa, tá? Eu estou numa moeda aqui Gala, deixa eu botar no tipo gráfico maior, tem um gráfico de uma semana, por exemplo. Estou numa moeda Gala aqui, tá? Só para indicar, mostrar para você melhor como funciona o indicador, tá? Você vai vir aqui no indicador, você vai vir aqui na engrenagemzinha, você vai deixar essas configurações, tá? Pause o vídeo se quiser para botarem essas configurações aí no TradingView de vocês. As configurações eu geralmente deixo bem 50% as cores aqui, tá? Para não ficar muito visível, muito colorido o meu gráfico, tá? O menos colorido possível. Bota aqui Show Internal Structure, Show Swing Estruturas, enfim, vai botando esses daqui, tá? Order Swing, Order Block também, deixa nesse período, tá? Aqui no caso não é período, é o tamanho, né? Pode deixar esse tamanho. E bota esse aqui, ó, Value Gaps, tá? Fair Value Gaps, que é um dos mais importantes. E também deixa esse aqui, ó, também. É bom que ele vai te mostrar as linhas de suporte e resistência de day trade. Não suporte e resistência, mas máximas e mínimas do diário, gráfico semanal, gráfico mensal, enfim. Tá? E prêmios, descontos e zonas, que é as zonas de prêmio, que são zonas de resistências fortes, e descontos e zonas, que são de suportes fortes. Tá? Por exemplo, aqui na Gala, se você olhar no gráfico semanal, olha como ele tem uma zona de desconto, olha, desconto. Uma zona de desconto. Ele está numa zona de desconto, então ele está numa resistência, quer dizer, num suporte muito forte. Então, tendo nesse suporte, o melhor ponto que você pode fazer é tentar comprar. Tá? Esse que ele mais ou menos indica para você. E ele indica também os pontos, ó, você vê os pontos azuis, assim, são os pontos que eles foram mais altos e tal, são as máximas e as mínimas, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, olha só, vamos no gráfico diário. Vamos ver esse no gráfico diário. Olha aqui. Aqui no gráfico diário ele mostra uma grande, tá vendo esse vermelho grande aqui? É uma zona de uma grande resistência. Tem uma grande resistência apontando aqui. Tá? Mas essas grandes zonas de resistência, o preço tende a ir para lá. Então, geralmente, quando tem esse vermelho aqui, você sempre tem que pensar, tem uma resistência aqui, ele vai sofrer essa resistência, mas, porém, é uma grande zona de liquidação das pessoas. Então, é muito interessante isso. Ó, prêmio, tem uma zona de prêmio aqui também, que é essa zona aqui que ele está mostrando, ó. Literalmente é essa aqui que ele está mostrando, ó. Essa zona aqui para cá é uma zona premium, que está mostrando que é uma baita resistência também, que ele pode sofrer. Ok? E se a gente olhar mais de perto, também tem a zona de desconto, que ele bateu aqui, a gente já está indicando para você. As máximas e mínimas, essas aqui, ó, tá vendo essas linhas, esse transparente é uma zona de equilíbrio, significa que tem uma zona de equilíbrio, zona onde o gráfico passou várias vezes, tá?
O gráfico ficou várias vezes nesse ponto, então acabou formando uma zona de equilíbrio, ele mostra isso para você. Tá vendo esse que tem aqui, ó? Essa linha tracejada aqui, essa aqui, por exemplo, essa verde aqui, são topos e fundos, tá? Aqui tinha um fundo importante que ele poderia romper, rompeu para baixo, ó, voltou, rompeu para baixo. Tá? Aqui tem uma zona aqui que ele poderia romper, são zonas de topos e fundos que ele mostra para vocês. Tá, mas o mais importante aqui do Smart Money, que eu identifico como mais importante e a melhor maneira de você operar é isso daqui, ó. Tá vendo esses quadrados, por exemplo? Aqui tá verde. Tá vendo esse quadrado verde aqui? Isso daqui é exatamente isso que a gente botou aqui, ó, aqui embaixo. Fair Value Gaps. São gaps, é como se fossem gaps, só que de valor. A gente tem no mercado tradicional os gaps, a gente sabe o que é gap, né? Aqui no caso, vamos supor que o gráfico parou aqui e abriu depois em outro preço totalmente diferente e tem um vácuo aqui, né? Ficou um vácuo aqui. Isso aqui é um gap, tá? É exatamente isso que é, só que é um valor. É um gap de valor. Então, é onde tem um preço de liquidação. O preço, ele geralmente, depois que ele tem uma grande subida, por exemplo, aqui no caso foi uma subida, uma grande valorização, tende a criar esse gap aqui. E esse gap criou provavelmente quando todo esse candle estava criado. Por exemplo, esse candle criou todo, formou um candle 2 e formou um gap aqui nele todo, esse verdinho aqui. Ele ficou menor, por que ele está menor aqui? Porque ele não está cobrindo o candle todo. Porque o candle anterior, ele foi fechando esse gap aqui. Quanto mais ele vai fechando, mais esse gap, esse quadradinho, né, verde, ele vai diminuindo. Por exemplo, aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Olha como esse gap aqui, por exemplo, ele abriu, provavelmente ele ficou do tamanho desse candle inteiro, só que como esse candle ele foi lá embaixo, ele ficou apenas menorzinho. Então, qual é a parada? Quando abrir um gap, quando você vê que está abrindo um gap, geralmente ele está mostrando um fundo que pode acontecer. O gráfico ele tende a voltar, para pegar esse gap e voltar a subir. Tá? No caso aqui, que é verde, o gap está verde. Quando é vermelho, é o contrário. Ver se encontra algum vermelho por aqui. Aqui, por exemplo, aqui tem um vermelho, tá vendo? Então, quer dizer que o gráfico, quando ele abriu todo, provavelmente ele abriu todo esse gap todo, ficou todo ele aqui. Só que por que ele está pequeno agora? Porque o gráfico ele voltou. Você viu que ele chegou até aqui. E esse era um bom ponto para você comprar. Quer dizer, aqui no caso, para você vender, fazer um short. Tá? Então, qual é a grande sacada? Toda vez que vocês verem um gap desse, vocês podem tentar operar. Claro que você não vai só por isso, tá? Por enquanto aqui, deixa eu achar um gap aqui, por exemplo, um gráfico de 4 horas. Deve ter algum gap. Olha aqui, ó. Olha que interessante aqui. Aqui teve um gap aqui. Provavelmente ele ficou, esse pequeno aqui, ficou do tamanho desse verde aqui. Qual é a melhor coisa para você se fazer quando você vê isso daqui? Quando você vê uma grande valorização, ó, valorizou bastante e criou um gap. O que você faz? Você tende a querer fazer um long aqui. Você pega geralmente no meio, nele aqui, e bota um long, mais ou menos aqui. Stop loss, você põe aqui. Claro que no próximo candle, quando abrir o próximo candle. Aí o candle vem, bate aqui e volta. E você estaria ganhando essa operação. Então, 2 para 1 você já teria ganhado essa operação 2 para 1. Básico. Mesma coisa aqui, por exemplo, ó, surgiu um gapzinho bem pequeno, mas como eu falei, quando ele veio até aqui e fechou esse candle vermelho aqui, esse gap ficou do tamanho desse candle aqui, vermelho. Ele ficou menor, por quê? Porque o valor ele já está vendo para trás, o valor ele já veio até aqui. Então, o que você poderia fazer? Quando ele ficou menor, você põe no meio, mais ou menos por aqui, né? Um stop, um alvo, um stop loss, seria mais ou menos isso daqui. Você teria ganhado a operação também, tá? Então, é para isso que o gap serve. Aconteceu o gap, o preço geralmente tende a retornar, você pode também fazer o contrário, você pode fazer uma venda, se o gap não foi pego, você pode fazer uma venda para pegar até o gap e depois fazer uma compra e voltar, tá? É isso que é o Smart Money, ele vai te dar várias coisas, vai te dar zonas de resistência, zonas de suporte, gaps, topos, fundos, ele vai te dar várias coisas, é um ótimo indicador, tá? Vamos botar, por exemplo, vamos fazer um teste, vamos botar no Bitcoin aqui, por exemplo, eu tinha uma
operação aqui no Bitcoin, inclusive, mas deixa eu tirar tudo isso daqui. E vamos tentar botar como se a gente estivesse tentando ver esse gap aqui que se formou, tá? Vamos tentar botar um replay aqui, até mais ou menos aqui. Tirar alguma coisa, tirar isso aqui. Esse aqui não está pago. Vou botar aqui. Beleza. Não está me deixando ainda. Mas tá tranquilo, não tem importância não. Vocês já devem ter entendido, né? Deve ter entendido como funciona. Vou desenhar aqui para vocês, bem simples, olha isso. Vamos supor que você está vendo um candle que se formou assim, verde. Então, um candle verde aqui. Candle verde escuro assim, tá? Formou um candle aqui, você está vendo um candle aqui. O gráfico, obviamente, vamos supor que tivesse vários candles desse aqui assim, para trás, né? Vamos supor que ele tivesse uma crescente. E você viu esse candle aqui. E aconteceu que criou um gap desse candle, quando esse candle fechou, criou um gap aqui assim, ó. Vou botar no verde mais claro, para como se fosse esse gap aqui que a gente está vendo, que a gente vê, por exemplo, esses daqui, tá? O que você vai fazer? Ele vai ter um meio aqui, indicando um meiozinho aqui, né? Um risco indicando o meio. O que você vai fazer? Você vai ver para onde você vai botar uma operação aqui, você pode botar uma operação por aqui, dentro desse gap, com stop loss embaixo. Pode ser um stop loss aqui, um stop loss aqui, tá? E um alvo como você quiser. O que vai acontecer? Qual é a probabilidade? A probabilidade é que ele faça um outro candle vermelho, quando ele fecha aqui, né? Faça um candle vermelho, pegando esse gap, que isso seria praticamente um fundo ascendente, certo? Seria mais ou menos um fundo ascendente. E você pegava a operação, mais ou menos assim, pegava o seu ponto de entrada, né? E quando você veria o outro candle. Mais ou menos isso. É mais ou menos assim, tá? Então, é assim que você opera gap, tá? E é muito interessante. Esse Smart Money Concept, ele faz exatamente isso. Olha só, toda vez que abrir um gap aqui, ó, abrir um gap aqui, o preço tende a voltar. Ele ficou do tamanho desse candle praticamente. O preço, olha quando o preço voltou. Olha como ele voltou tudo, foi lá, pegou o gap, ficou pequenininho e voltou tudo de novo. Mesma coisa aqui, ficou do tamanho desse candle vermelho, ele foi voltar tudo aqui de novo e pegou. Se você vê em gráficos menores também, dá para ver, você consegue ver isso de forma melhor. Eu acho que era para ter um gap aqui, só que ele já pegou, olha aqui, ó, ficou bem pequenininho aqui, ele já pegou, era para ter um gap grande aqui. Inclusive o Bitcoin, ele está numa zona de equilíbrio, tem uma zona de equilíbrio aqui, onde o preço bateu várias vezes aqui, ele meio que está indicando que possa vir a acontecer, né, isso daqui, né, e voltar aqui. Olha que interessante aqui. Olha isso aqui, abriu um gap, acho que mais ou menos agora, 53, estou no gráfico de 1 hora, abriu um gap mais ou menos agora, e ele já foi bater perto do gap. Aqui você poderia pensar numa operação, sim. Claro que não é toda hora que vai dar certo, mas a maioria das vezes dá certo. Você pode botar uma operação assim, pensar se o preço voltar tudo aqui, tá? No caso ele já voltou um pouco, né? Stop loss mais ou menos aqui, stop gain você pode botar, né, lá para baixo, que olha só, que interessante, tá? Ou você pode tentar fazer uma operação agora, só que com stop loss acima do gap. Mais ou menos acima do gap, eu prefiro acima do candle do gap, tá? Bem interessante, bem interessante. Ele mostra exatamente isso, tá? Então é isso. Claro que você pode identificar com o RSI também, com o RSI ajuda muito também, tá? É isso, tá? Esse é o indicador, tudo certinho? Esse é o indicador. Eu espero que tenham gostado. Por favor, dê um like, compartilha se gostou e me fala quais são as suas experiências que você está tendo com o Smart Money Concept, tá? Eu tenho uma experiência muito boa, me ajuda muito a identificar, porque eu tenho, por exemplo, mania de ficar desenhando no gráfico. Isso daqui tira muito essa parte de eu ficar toda hora desenhando no gráfico, tá? A única coisa que eu desenho aqui são padrões gráficos. Eu posso simplesmente tirar aqui, ó, pronto, meu gráfico está lisinho, bonitinho, conforme deve ser. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Deixem seu like, compartilha com um amigo se quiser.
Me fala se vocês gostaram desse indicador e qual é a sua experiência com esse indicador, tá? Até mais, fiquem com os deuses do trade.